Vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim. Tá, tela cheia, né? Então vamos lá, meninas, ó. Tratamentos de feridas e curativos, tá? Existem feridas que o cuidador não vai ser habilitado a fazer a troca do curativo. Isso na teoria, tá? Porque na prática, quando nós temos um paciente que é acamado, que tem lesões por pressão, seja ela em qual estágio for, primeiro, segundo, terceiro grau, principalmente quando a pessoa não tem convênio, que é tratada pelo SUS, e a família não tem condições de pagar um convênio e ter uma equipe de enfermagem para cuidar desse paciente, quem vai fazer é o familiar, e quando ele já tiver no seu limite, por causas diversas, por ter que trabalhar, por estar cansado, por ter a necessidade de um apoio, de uma ajuda, quem vai fazer é o familiar ou o cuidador que ele irá contratar, tá? Muitos não têm condições de pagar o técnico de enfermagem. Então, ele vai optar por pagar o cuidador, tá? Cuidador de idoso. Existem alguns procedimentos que na teoria o cuidador não faz. Na teoria. Na prática ele faz e muitas vezes tem que fazer bem feito, tá? Uma delas é cuidar de feridas complexas. Outra, aspiração traqueal, que no hospital quem faz é o enfermeiro e o físio, mas no home care o técnico e o cuidador faz. Passagem de sonda vesical de alívio, o cuidador faz, tá? E outras coisas mais, tá bom? Que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas. A pele. Para quem não sabe ou não assistiu a aula de fisiologia do idoso, a pele é o maior órgão do nosso corpo, tá? Se a gente esticar a pele, ela vai longe, ela ocupa quadra, ela é muito extensa, ela é muito grande, tá? Então, ela é o maior órgão do nosso corpo. Roberta, mas pele é órgão? É órgão. Por quê? Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Como são constituídas as nosso corpo. Fernanda, tá conseguindo assistir, Fê? Isso que tá ruim aí, ô. Então, ó, o nosso corpo, primeiro, ele é constituído por átomos, por moléculas, tá? Então, vou por aqui, ó. Primeiro, molécula. Células. Das células, o agrupamento de células, vou por aqui, ó. Agrupamento de moléculas formam as células. Agrupamento de células formam tecidos. O agrupamento de tecidos formam órgão. O agrupamento de órgão
órgãos, 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 formam aparelhos e o agrupamento de aparelhos formam o organismo. Agrupamento de moléculas, células, agrupamento de células forma tecido, agrupamento de tecidos forma órgãos, agrupamento. Pronto. Quem quiser tirar foto pra gente ganhar tempo, melhor, tá? Então, ó, o agrupamento de moléculas vai formar células. O agrupamento de células, então as células ajuntadas vão formar tecidos. O que é tecido? Tecido é a nossa pele, tecido é o nosso estômago, tecido é o nosso pulmão, tecido é o nosso coração. Então, o agrupamento de células forma o tecido. O agrupamento de tecidos vão formar órgãos, tá? E o agrupamento de órgãos vai formar aparelho. O que é aparelho? Aparelho é quando eu tenho uma junção desses órgãos. Vamos dar como exemplo aparelho digestivo. O que tem no aparelho digestivo? O aparelho digestivo tem a boca, tem a laringe, tem o esôfago, o estômago, o fígado, o intestino. Tudo isso é um aparelho digestivo, tá? O aparelho pulmonar. O aparelho pulmonar tem o pulmão, tem os brônquios, bronquíolos, traqueia, alvéolos. Isso são aparelhos. E esse aparelho juntado, agrupado, eu tenho aparelho digestivo, aparelho pulmonar, aparelho tegumentar, que é a pele, e aí é formado o órgão. Beleza? Na pele, a pele ela é dividida em três camadas. A epiderme, que é a mais superficial, que fica mais em contato com a parte externa. A derme, que é a camada do meio. E a hipoderme, que é a camada de baixo. Ela é mais profunda. Então, a epiderme é a parte que fica em contato com o meio externo. A derme é a camada do meio, epiderme, derme e hipoderme. A epiderme, ela não tem vasos sanguíneos. A derme, ela tem vasos sanguíneos. Então, quando a gente machuca a pele que sangra, pegou a segunda camada da pele. A de baixo é a pele que é rica em tecido adiposo, tecido gorduroso. É nessa camada que nós fazemos a medicação subcutânea. Um exemplo, a insulina. É nessa camada que a gente faz, tá? Ela é rica em tecido gorduroso, em tecido adiposo. Por que pessoas que têm excesso de tecido adiposo, ela não sente muito frio? Porque a gordura, o tecido adiposo, ele tem a ação de calor, tá? Então, ela proporciona calor. A pele do idoso é uma pele friável, é uma pele sensível
ela tem as suas alterações, devido às suas condições clínicas, a fisiologia, a polifarmácia, que nós chamamos de polifarmácia, paciente que faz uso de mais de 2 medicações, tem maior fixação entre a epiderme e a derme, e tem o problema da diminuição da resposta inflamatória. Então, o que acontece? Até o paciente ter uma reação inflamatória, às vezes ele já está inflamado há algum tempo, mas a reação ela demora a aparecer. E isso complica, isso faz com que a cicatrização ou a melhora daquela ferida fique comprometida e demore um pouco mais para cicatrizar. A hipoderme tem a diminuição do tamanho com a idade e o idoso também tem um fator super importante pela demora da cicatrização, que é a desnutrição e a desidratação. Ele é propenso a essas duas condições clínicas. Então, só para enfatizar aqui a parte das camadas, tá? A epiderme e a derme, olha aqui, ó, essa aqui é a parte de cima, a epiderme. Olha os vasos sanguíneos da derme. E olha aqui as glândulas gordurosas da camada hipodérmica. Isso aqui são os pelos, tá? Tecido piloso. Olha aí, ó, a hipoderme, olha a camada gordurosa e os vasos sanguíneos. Aqui da mesma forma, mostra também, né, dividido em camadas, a hipoderme. E a pele, ela exerce algumas funções. Funções de barreira, impedindo com que produtos ou químicas ou qualquer outra substância externa entre dentro da nossa pele. Água da chuva ou água, qualquer tipo de água, ela bate na pele e ela sai. E ela não entra, né? Possa ser que entra pomada, né? Mas a água não entra dentro da nossa pele. Se fosse assim, nós ficaríamos edemaciados. Principalmente quem gosta muito de água, de piscina, de praia. Já pensou a água salgada entrando dentro do nosso corpo? Ia estar complicado, né? Então, ela serve como barreira. Ela serve como impedindo que micro-organismos entrem dentro da nossa pele. Isso eu vou explicar lá na frente. Por que que a nossa pele fica inflamada quando corta? Em cima da nossa pele, nós temos trilhões de bactérias oportunistas. Por quê? Rompeu a pele, abriu uma lesão, o micro-organismo que está na nossa pele vai entrar. E quando entra, causa inflamação e até infecção, se o nosso sistema imunológico não tiver forte o suficiente para combater contra aquele micro-organismo, bactérias, enfim, tá? Proteção de calor. Não sai calor e também não entra calor ou irradiação no nosso corpo. Proteção de pressão, fixação, trauma. Quando a gente cai, a primeira coisa que lesiona é o quê? A pele. Por quê? Para impedir que nosso órgão, nosso músculo, ele lesione no primeiro impacto, se esse impacto não for tão forte. Contra substâncias químicas, contra as penetrações de germes, que eu já falei, e contra a perda de calor também já falei. Definição de feridas. Ferida é toda e qualquer ruptura da integridade de um tecido. Integridade é quando a pele está íntegra e não lesionada. Então, ela é qualquer ruptura, rompeu a integridade, tá? Perdeu a integridade. Podendo atingir desde a epiderme até a fáscia, músculos e órgão cavitário. Então, essa lesão, ela pode atingir a camada da nossa pele mais externa, mais superficial,
até as partes mais profundas do nosso órgão, podendo atingir até órgãos cavitários, estômago, intestino. Mas isso aqui não está falando de feridas causadas por quedas somente. Está falando de feridas causadas ou criadas ou então realizadas dentro de um centro cirúrgico, tá bom? Preparo do leito da ferida. O que seria isso? O leito da ferida vou mostrar aqui para vocês, ó. Leito da ferida é isso aqui, ó. Conseguem ver meu mouse? Alguém responde para mim. Roberta, a tela tá na tela ainda. O meu tá travado a imagem. Ô, dó, gente. Já passei várias coisas. Eu não vi, Tá não. na pele maior, órgão do corpo. Poxa vida. Peraí. Vou parar a apresentação e vou apresentar de novo. Caramba, que dó. E agora? Conseguem ver? Agora tá na feridas. Tá, mudei. Mudou para vocês? Sim. Sim, sinais Beleza. clínicos e sintomas. Infecção, definição, função da pele. Isso aqui vocês não viram nada passar, né? Não, estava na azul. Ô, dó. Epiderme, derme. Devia ter falado hoje. Poxa vida. Então tá, ó. Desliga aí quem tiver com o microfone ligadinho. Então, eu disse que essa aqui é a epiderme, a derme e a hipoderme. Percebam, a epiderme não tem vaso sanguíneo. A derme tem vaso sanguíneo. Isso aqui são os pelos, ó. E aqui embaixo a hipoderme. Olha aqui as glândulas gordurosas, adiposas. E aqui, ó, a hipoderme, rica em tecido adiposo. Hipoderme. Aqui eu falei sobre as barreiras. O leito da ferida, né? Então, o leito da ferida é isso aqui, ó. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim, para ver o mouse. Tá, beleza. Isso aqui é chamado leito da ferida. Isso aqui é chamado leito da ferida. Isso aqui é chamado leito da ferida. Ó, leito da ferida. E como tem que estar esse leito da ferida? Preparo do leito da ferida. A meta do preparo do leito da ferida é promover condições para o desenvolvimento de um tecido de granulação saudável. E eu vou explicar para vocês o que é tecido de granulação. Que favoreça o reparo da lesão, obtenha um leito da ferida bem vascularizado, livre de tecidos inviáveis e excesso de exudato, com redução de carga bacteriana. Então, agora eu vou esmiuçar isso que está escrito aqui. Quando tem um tecido de granulação, eu tenho um leito da ferida muito bem vascularizado. Por que esse leito tem que estar muito bem vascularizado? Porque nos vasos vascularizados é onde eu tenho vasos, tenho veias, tá? Nos vasos percorrem sangue. E o que eu tenho no sangue? O sangue é rico em glicose, o sangue é rico em células do sistema imunológico, o sangue é rico em oxigênio e nutrientes. É exatamente tudo isso que eu preciso para uma boa cicatrização. A glicose faz o quê? A glicose gera energia. Nutrientes faz o quê? Ela nutre aquele tecido para poder evoluir para uma cicatrização. Então, eu preciso ter
leito de uma ferida com tecido de granulação bem vascularizado. Livre de tecidos inviáveis. Quais seriam os tecidos inviáveis? Placas de esfacelo, vou mostrar para vocês. Placa de necrose, vou mostrar para vocês. Exudato, vou mostrar para vocês, tá bom? E com redução de carga bacteriana e também o edema. Carga bacteriana seria micro-organismos, bactérias presentes no leito da ferida. E edema é o inchaço. Guia prático para a avaliação e manejo de feridas crônicas. Então, os tecidos inviáveis, né? Que são as placas de necrose, são os esfacelos, são os exudatos. Infecção e inflamação. A inflamação, acreditem vocês ou não, a inflamação ela não é maléfica. A inflamação é benéfica. O que acontece? A inflamação ela é um sintoma que me avisa quando algo no meu corpo não está bem. Então, quando eu tenho uma febre, o meu corpo está sinalizando. Micro-organismos entraram dentro do seu corpo, por isso você está com febre. Combata-o. Quando eu tenho uma lesão inflamada, o meu organismo está me avisando. Estão indo células do sistema imunológico para lá para ajudar, porque tem micro-organismos, bactérias querendo entrar dentro do seu corpo. Então, a inflamação em si, ela não é má. Ela só está dizendo que você precisa tratar aquela situação. E outra, a inflamação, ela tem algumas reações fisiológicas ou reações flogísticas, sinais flogísticos, que precisa ser tratado. E quando eu tenho uma inflamação, como eu disse, é quando tem órgãos do sistema imunológico combatendo e querendo matar aquele micro-organismo que está querendo entrar dentro do seu corpo, tá? E nós temos aqui sinais que indicam inflamação, que são os sinais logísticos. E quais são os sinais logísticos? É a dor, calor, rubor e edema. Dor, calor, rubor e edema. Então, qualquer parte do nosso corpo que esteja inflamada vai apresentar dor. E o que é calor? Calor é a febre. Vocês já pegaram assim alguma situação que algum local de vocês ficou quente? Geralmente, quando a gente tem inflamação na coluna, a gente fala, nossa, minha coluna está até quente, porque está inflamada, é uma febre local. Quando nós temos febre local, a gente sente o calor. Quando a gente tem um calor sistêmico, é uma febre. Aí é a febre no corpo inteiro. Deu para entender? Beleza? Eu gosto tanto de ver o rostinho de vocês. Estou vendo da Dulce, estou vendo da Carla, estou vendo da Leia. Ah, Antônia. Cara de pau. Tá? Inflamação é uma resposta fisiológica necessária para a progressão da cicatrização. Entretanto, inflamação excessiva ou não apropriada muitas vezes pode evoluir para uma infecção e aí complica a situação. Então, precisa ser tratado. Sinais clínicos e sintomas das feridas infectadas. Então, quando eu tenho uma ferida infectada, como que a ferida vai se apresentar? Ou, quais são os sinais clínicos que essa ferida vai ter? Vai ter retardo de cicatrização, então pode demorar semanas, meses ou anos para cicatrizar. Vai ter dor. Embora muitos pacientes, na maioria das vezes, não sentem dor quando a ferida pega terceiro grau, tem aumento de exudato, mudança da cor do leito da ferida, que pode ficar esverdeado ou amarelado,
Tecido friável, então fica um tecido bem sensível, qualquer coisa vai sangrar. O tecido de granulação não existe ou está anormal. Pode ter pus e pode ter cheiro, que é o odor. Ô, Roberto, Parou? Não está indo mais? não, quero fazer uma pergunta. Hum, Para quem tem diabetes e tem essas feridas, o caso fica pior no caso, né? pior. E eu vou explicar o porquê. Uhum. Quem tem diabetes tem comprometimento em qual nutriente? Vocês conseguem me entender? Vamos lá. Quem tem diabetes tem comprometimento em qual nutriente? No sangue eu falo muito desse nutriente. Ele gera energia. Oxigênio? Não. Não. Glicose? Glicose. Glicose, exatamente. Glicose, tá? Tá com a mão levantada, Antônia, quer falar? Não? Glicose, tá? A glicose não gera energia? A glicose, ela não só gera energia para nós pensarmos, falarmos, estudarmos. Ela gera energia para o nosso sistema imunológico também. Então, se o nosso sistema imunológico está comprometido, ele não vai conseguir combater contra aqueles micro-organismos que estão dentro daquela lesão. E também não vão conseguir proporcionar tecidos para a cicatrização daquela lesão. Beleza, Leia? Classificação das feridas. Nós temos as feridas de primeiro grau. Temos as feridas agudas. O que são feridas agudas? Feridas agudas, traumáticas, são feridas que são abertas na hora. Um exemplo, essa ferida que foi aberta num centro cirúrgico para foi uma incisão, tá? Então, ela é uma lesão aguda. Alguém que caiu, alguém que se queimou, alguém que se cortou, a lesão é aguda. Diferente dessa lesão que está aqui, ó, na terceira foto. Ela não é aguda. Por quê? Ela já vem, ó, de tempos. Tanto é que ela está infectada. Tem esfacelo e os esfacelos estão esverdeados. Essa segunda foto é uma lesão aguda. Por quê? Ele se machucou neste momento. Está sangrando, tem sujidades, tá? Porém, essa ferida aqui, essa incisão, está limpa. E essa daqui, que está cheia que foi causada por uma queda ou um trauma, é uma ferida que está suja. Essa ferida aqui está infectada. Feridas crônicas. São essas feridas, ó. Principalmente as lesões por pressões. Essas lesões... Oi. Essas feridas que tá aí no bumbum, é escária, no caso? É, escara. A lesão é chamada como escara, mas ela é uma lesão que foi causada por pressão, a LPP. Uhum. A gente não chama mais de escara, a gente chama de LPP, tá? Feridas ulcerativas. É que eu não tô vendo você falar escária e daí eu tô achando estranho. É isso mesmo, não se fala mais, tá? As lesões por pressão existem os graus. Quando a lesão é de primeiro grau, ela fica com essa hiperemia, uma vermelhidão. Tá bom? Ó, primeiro grau. Eu escrevi GRU aqui, ó. É grau, tá? Primeiro grau, ela tem uma lesão que não rompeu a pele e tem uma hiperemia. O que é hiperemia? Vermelhidão. E aqui já é uma lesão. Então, quando vocês pegarem um paciente que está apresentando é acamado e tem uma hiperemia local, que pode ser na região sacral, na trocânter, na escápula,
é uma lesão por pressão de primeiro grau, tá? Por que elas acontecem? Pelo paciente ficar muito tempo deitado. Eu acho que eu já dei essa aula para vocês, se eu não me engano. A de segundo grau, ela tem rompimento da pele, olha, percebam. Está até sangrando um pouquinho. E a LPP de terceiro grau já rompeu a primeira, segunda e terceira camada da pele. Ela já atingiu a camada hipoderme. Então, ó, lesão por primeiro grau, ela só tem hiperemia, não rompeu a pele. Segundo grau, rompeu a pele. Terceiro grau, rompeu as camadas. Romperam as camadas, tá? Quarto grau, ela vai atingir músculos e pode chegar até no osso. Vocês precisam classificar essas feridas, viu? A lesão por quarto grau com necrose, quando ela é de quarto grau e tem necrose, ela não é classificável, tá? Então, ó, nós temos a primeiro grau, segundo, terceiro, quarto grau. Quando ela apresenta necrose, ela não tem classificação. Tratou a necrose, a gente vai chamar de quarto grau. Quarto grau, ela teve uma cicatrização e chegou até o segundo grau, a gente não chama de segundo grau. Ela vai ser quarto grau até quando ela fechar. Deu para entender? Então, no caso, quando está na parte da necrose, é o último estágio, vamos dizer assim. A necrose não tem estágio, não é classificável. Só quando debrida, né? Quando você faz a debridação, ela vai ter o quarto grau. Porém, o que acontece? Para ter necrose, não precisa chegar no quarto grau. Eu posso ter uma lesão por pressão de terceiro grau e ter necrose. Beleza? Essa queimadura aqui era sogra de uma conhecida minha. É uma queimadura de terceiro grau, quase 4. E sabe o que ela estava fazendo? Ela tinha o costume, tinha, porque ela nunca mais ia fazer isso. A perna dela doía, ela pegava uma toalha, um tecido, uma compressa, embebedava ou embebia de álcool e envolvia no seu músculo. Ela dizia que melhorava. E ela colocou, deixou a perna assim, e estava com a raquete daquelas que mata mosquito, pernilongo. Um mosquito pousou bem ali, o endiabrado do mosquito pousou bem ali, no tecido onde estava com álcool, e ela foi. Quando ela encostou, que ela foi matar um mosquito, pegou fogo na perna dela. Por conta das faíscas que saem, né? Mas tá bonitinho, ó. Se continuar tratando dessa forma, não vai infectar nem nada. Tá sem a pele, pegou bastante ali, né? A extensão, mas ela não tá feia não, ela tá bonita. Essa daqui é uma ferida de quarto grau. Ela estava quase chegando no osso. Quando a gente fazia o curativo dessa lesão, ela era cavitária. Por quê? Quando a gente colocava o nosso dedo, a gente podia ir, gente. Entrava mais ou menos até aqui o meu dedo. Essa ferida tem que tratar de forma estéril, tá? Então, é luva estéril, gás estéril, tem que lavar bem. A gente vai falar com que produtos a gente usa para lavar. E fechar, ocluir. Paciente acamado tem essas lesões. Tem que trocar fralda diariamente.
evitar ao máximo que fezes entre em contato com a ferida. Urina, evitar que entre em contato com a ferida. E deixar essa área mais livre. Essa região aqui é a região sacral, próximo entre as costas e as nádegas. Precisa deixar ele, na maioria das vezes, lateralizado. Dúvidas, meninas? Posso seguir? Alguém quer falar alguma coisa? Roberta, Oi? o meu pai teve essa ferida e ficou bem assim. Mas hoje, graças a Deus, só tem a marca. Ai, que maravilha, tá vendo? Tá? Tinha que ser tudo assim nos mínimos detalhes, conforme exatamente foi passado. Senão ela piorava, aí a gente aprendeu a cuidar, mas era isso também. Cabia os dedos assim dentro, era uma coisa muito feia. Mas Quem cuidava? sarou de uma forma que até a gente desconheceu. Olha que maravilha. Quem cuidava, Antônio? A gente se revezava. Era Todos nós, vocês? a gente tinha uma pessoa que ensinou a gente a cuidar, Ah, uma enfermeira, e aí todos nós aprendemos a cuidar. Então, cada dia ia um filho, né? Graças a Deus somos em muitos. E aí cada dia ia um. Eu tinha muito medo de fazer as coisas assim, mas aí depois a gente teve que aprender a lidar e graças a Deus deu tudo certo. Hoje só tá a marca. foi a mão de Deus, viu? Porque Com certeza. essas feridas são difíceis. Ô, Roberta, aí deve doer demais, né? Hã? Dói bastante essas feridas? Geralmente eles não sentem tanta dor, Ah, tá. né? Eles não Pelo reclamam tanto tamanho, de dor. pelo tamanho do buraco, eu achei que a dor deveria ser imensa. Então, a gente pensa, né? Mas eles não reclamam muito não de fazer esse curativo, viu? Eu acho que dói no começo. No começo doía. Depois ela parece que fica, não sei, parece uma pele morta, né? Que na verdade é uma pele morta. E o meu pai reclamava no começo, mas depois ele passou a não reclamar mais. Tanto que no banho a gente tinha que lavar muito bem lavado. E a gente ficava, né, com aquele de por a mão, de mexer, de lavar, de limpar. E aí perguntava para ele, pai, tá doendo? Ele, não. Mas Graças a no Deus, Deus faz as coisas certas, né? Geralmente, o que acontece? Tem famílias, igual, desse caso aqui, a família ficava trocando muito de opinião. Então, não confiava num profissional, não confiava no médico, não confiava na enfermeira. Então, vinha um e falava, tem que fazer assim, aí mudava. Tem que fazer desse jeito, mudava. Mas não melhorou nunca. Tanto é que ela foi a óbito e desse jeito que estava até pior, né? Que ficou até infectada. Mas era por isso, não seguia uma conduta, né? Para todo mundo fazer. Mas olha, é bom saber, viu? Porque tem jeito, tem condições de cicatrização. Eu peguei uma ferida para fazer também, curativo, e cicatrizou. Hoje a pessoa anda, faz de tudo. E tem jeito sim. O seu pai era acamado, Antônia? O meu pai, ele ficou, acho que uns 3 meses acamado. E ele usava fralda. Primeiro ele estava com sonda, depois ele foi para fralda. Quando ele veio do hospital, essa ferida já começou no hospital e ele veio para casa e a ferida foi piorando. Aí aconteceu isso que você falou. Começou falava, era bom isso, era bom aquilo, e no começo a gente leiga, né? Ia fazer. Só que aí depois, graças a Deus, apareceu essa moça, né? Uma irmã ensinou a gente a fazer, e aí todo mundo falou, vamos fazer exatamente conforme ela manda. E aí ela falou o que a gente tinha que fazer, tudo mais, com o que deveria ser, a forma higiene, que é o essencial. E aí todos faziam igual. E assim, ele sarou
em uma velocidade assim que só Deus mesmo. Em primeiro lugar, Parabéns. Deus, depois essa pessoa que nos ensinou. E vocês, né? Foi uma mão abençoada. Ô, Roberto, aí que a Antônia está falando, já veio de negligência do hospital, né? Porque as enfermeiras não viu, não tinha que fazer lá a troca de decúbito. Não dá tempo. É Não muito dá? paciente. Ah, tá. Infelizmente, é muito paciente o hospital. E às vezes não dá tempo de trocar. Eles mudam decúbito uma vez por plantão. Quando vai trocar fralda ou quando vai dar banho. É bem difícil. Mas a gente cuidou também no hospital. A gente também cuidava lá. Não foi nem negligência das pessoas lá. Eu acho que a questão foi que ele foi piorando devido também a outros problemas de saúde, por exemplo, a diabetes. Enquanto a gente não conseguiu também controlar a diabetes dele, a ferida também não ia fechar. Aí foi tudo um conjunto, mudou a alimentação, a gente seguiu direitinho, aí foi que deu certo, mas porque a gente ouviu, né? Senão. Sim, sim. E diabetes já é um problema, né? Foi Deus mesmo. Mas no hospital é bem difícil de manipular, o lei, é tudo muito difícil. E geralmente essas feridas elas dão no hospital, em casa geralmente não dá. A família cuida bonitinho, tem todo cuidado, vira de 2 em 2 horas, é uma coisa mais regrada. A gente comprou até um colchão, a minha irmã, né, deu um colchão para ele, que a gente ligava na tomada ele ficava, ele enchia, e aí ele ia fazendo aquelas massagens tal, e aí também ajudou muito. É o colchão pneumático. É, hoje Ótimo. em dia tá ótimo, graças a Deus. Que maravilha, muito bom. Né, mas fora isso, Muito bom. Feridas abertas, ferida fechada, conforme classificação, tá? Então, voltando. Classificação das feridas. Nós temos aguda e crônica, limpa e suja, e a contaminada, e abertas e fechadas. Feridas abertas que cicatrizam por segunda intenção. Então, ainda falando de classificação de feridas, nós temos a que cicatrizam por segunda intenção. O que seria isso? Seriam feridas que têm necrose, feridas que são infectadas, são feridas cirúrgicas. Não sei se vocês já ouviram falar, um exemplo, né? Uma cirurgia do intestino. O médico vai, abre, tá tudo infectado lá dentro, ele limpa, lava o intestino, tira para lavar, põe de novo e aí fecha. Quando fecha, passa uns 2 dias, aquela ferida não fica. Então os pontos abrem tudo. Quando ele for fechando, nós chamamos de feridas abertas, cicatrizadas por segunda intenção. Beleza? Se não entenderam, me fala que eu repito. Olha aqui placas de necrose. Essa ferida aqui, ela não é de 4º grau, mas ela tem necrose. Por quê? Infectou e a pele ficou morta. Nesse caso, a gente precisa tirar, numa debridação, essa placa, para poder ocorrer a cicatrização. Isso são esfacelos, olha. Então, hoje, quando vocês verem uma ferida assim, saibam que isso é esfacelo. Isso compromete a cicatrização de uma ferida. Quando a gente vai tratar uma ferida, é muito importante a gente medir com uma régua essa ferida, tanto a largura quanto o comprimento dessa ferida, para poder termos noção do quanto está evoluindo aquela cicatrização ou não. Olha aqui, ó, ferida infectada, aquela que eu mostrei para vocês, ó.
Tem esfacelos com placas esverdeadas. Isso aqui precisa ser limpo, com solução química. Olha essa ferida. Uma lesão por pressão infectada. Tem uma placa de necrose aqui já, ó. Isso aqui é tecido epitelial, ferida epitelizada. Então, epitelizada quer dizer que já está praticamente cicatrizada. Isso aqui é uma síndrome de Fournier, causada pelo Covid. Síndrome de Fournier causada pelo Covid. O que é síndrome de Fournier? A síndrome de Fournier é uma bactéria oportunista. Um exemplo. Ela costuma dar nas regiões íntimas, nas partes íntimas, seja a vagina, seja ânus, próximo ao ânus, tá? É uma bactéria que ela fica dentro da pele. Quando a pele é rompida, ela é um exemplo, né? Ela é uma bactéria oportunista. Quando está tudo íntegro, ela é benéfica. Mas quando a pele se rompe, ela é maléfica. Um exemplo. Vou fazer uma tricotomia com um aparelho infectado. Vai dar ruim. Porque se aquele aparelho estiver contaminado com certas bactérias e eu lesionar a minha pele, a bactéria Fournier vai causar um estrago e ela causa um buraco, e um buraco feio. Essa região aqui é próxima ao ânus. O paciente teve Covid e ele teve vômito, diarreia. Foram os principais sintomas que ele teve. Ele ficou muito mal. E aí ficou internado, tratou, foi para casa. Em casa ele percebeu que nas nádegas, próximo ao ânus, estava duro e doía. E ele voltou para o médico. O médico falou, não, isso aqui passa tal coisa, vai dar certo, não sei o que. Voltou para casa. Daqui a pouco começou a esquentar e ficou muito quente. E doía bastante, ele voltou para o médico. Quando voltou para o médico, ele pegou outro médico. O médico falou, não, vamos abrir para ver o que é isso aí. Quando abriu, era a síndrome que estava comendo por dentro da pele dele. Teve que tirar uma banda das nádegas, tanto de um lado como do outro. E essa região aqui, ó, isso aqui estava bonito, já estava já crescendo. E olha, que ferida bonita. Os médicos ficavam indignados, falavam, bom, que bruxaria é essa? Ou que anjo é esse que está mexendo aí na sua ferida? Porque próximo ao ânus, essa aqui é o ânus, ó. Ele não fez uma colostomia, ele ia no banheiro e ainda por cima ele comeu uma dieta que o médico liberou, que deu dor de barriga nele e era diarreia direto. E não infectou a ferida. Mas ele era bem limpo, toda vez que ele ia no banheiro, ele lavava. Eu cheguei a fazer 2 meses de curativo nele. E sempre com esse tecido de granulação. Isso aqui é tecido de granulação, ó. Vasos, rico em vasos, ó. Bem bonitinho, vermelhinho, olha aqui, ó. Nunca infectou. E ele não sentia dor, tá? Ele só sentia queimar às vezes. Isso aqui, ó, parece um óleo, uma gordura, um detergente, sei lá. É exudato. Quando a ferida está infectada, ela fica com presença de exudato, tá? Isso não é bom. Tratamento de pacientes com feridas.
O tratamento de paciente com feridas, ele deve ser abordado de forma holística. Quando eu falo de forma holística, eu não vejo só a ferida em si, eu vejo todo o contexto do meu paciente. E o paciente, ele se divide em 3 contextos. A parte física, que seria nutrição, hidratação, seria as patologias que ele tem, um exemplo, a diabetes, a hipertensão, má circulação, o estado psicológico e o estado espiritual. Os cuidados físicos. Quais são os cuidados que nós devemos ter com a parte física da pessoa? A idade. Quanto mais idade, mais comprometedor é. O estado nutricional, se ele é bem nutrido, se ele come frutas, se ele come verdura. A patologia de base, como eu disse para vocês, hipertensão, dislipidemia, diabetes. Se tem infecção ou não. Se ele é confinado no leito ou tem pouca mobilidade. A duração de internação hospitalar, incontinência urinária e a higiene desse paciente. No estado psicológico, o medo atrapalha a cicatrização, o estresse, a ansiedade atrapalha a cicatrização e a impotência. Impotência do quê? De achar que não vai conseguir, de achar que não vai sair daquilo, de achar que tudo está ruim, sempre. E a espiritualidade? A espiritualidade, ela envolve o sentido de resposta dentro de nós. Seria uma resposta de vida infinita. Acreditar em Deus, acreditar que eu vou ficar bem, acreditar que eu vou melhorar, ter bondade no coração, olhar as coisas de uma forma boa, não ser egoísta, não ser mesquinho, não ser contencioso. Então, tudo isso é espiritualidade. Espiritualidade não envolve religião. Espiritualidade é o que está dentro de nós. A bondade do nosso coração, o olho puro, sensato, a mente limpa, o coração limpo. Dentro da área da saúde, a espiritualidade é isso. Ambiente ideal para cicatrização. Estou falando demais, gente. Alguém quer descansar, quer ir no banheiro? Não, falar demais você fala. O bom é que você fala com ênfase, o conteúdo a gente fica mais interessado. Eu vou copiando, quando eu não consigo copiar, eu tiro o print e depois eu copio. Mas assim, muito boa, muito. Eu fico babando, eu sou suspeita. Que bom, que ótimo. Muito bom. Beleza, então eu vou seguir. Se alguém quiser ir no banheiro, só dá um toque, tá? Para ter uma boa cicatrização, a ferida precisa ficar úmida. Essa aula eu gosto de estar falando lá na sala de aula e mostrando para vocês como que a gente faz a ferida, ou o curativo. Mas aí a gente vai para a sala de aula, acho que no começo do mês que vem. Aí a gente vai ter... 8 de março é meu aniversário. Marca uma aula para essa data que eu vou pegar do chocolate de Roberta, que ela ainda tem guardado, que ganhou. Fechou. Vamos fazer uns comes e bebes lá. Se cair na quarta-feira, será que cai na quarta? Se eu não me engano, 8 de março, acho que é quarta ou é quinta. Legal. A gente faz antes, não tem problema não, se for na quinta. Então, o leito da ferida precisa estar úmido. O que seria isso? Manter o curativo úmido. Então, quando a gente faz a limpeza, a lavagem daquela ferida, primeiro que nós precisamos usar o soro morno
e nunca frio. A gente vê muita gente fazendo curativo com soro frio. Eu fico para morrer de catapora. Aqui embaixo está escrito, ó, isolamento térmico. Para acelerar o processo de mitose. O que é mitose? É a multiplicação de células. Então, para multiplicar a mitose, é necessário limpar a ferida com soro fisiológico morno e nunca frio. Por quê? Eu consigo manter a temperatura da minha pele, tá? Se eu lavo com soro frio, eu agrido as células. O que as células vão fazer? Elas vão se contrair. E quando eu tenho algo que está na mesma temperatura da minha célula, e eles gostam de coisa quente, ela vai se multiplicar, ela vai ter vida. Então, manter o leito da ferida sempre úmido. Quando a gente lava lá a ferida, a gente limpa e tira o exudato, tira a secreção, despreza a gaze. Lava de novo a ferida com soro morno, passa a gaze, despreza. Quando a gente for fechar essa ferida, um exemplo, eu coloquei uma pomada. Vou colocar a pomada. Eu gosto de colocar Dersane também. E aí eu umedeço a gaze com soro morno. E fecho a ferida e ocluo. Ele vai manter a umidade daquele local. Aqui já está falando o segundo item, está falando da retirada do exudato, que eu falei para vocês que a gente tira com a gaze, tá? O que é curativo? Qual é a definição de curativo? Curativo é todo material colocado diretamente sobre a ferida, cujo objetivo é evitar contaminação, facilitar a cicatrização, reduzir a infecção nas lesões contaminadas, absorver secreção. Então, o que o curativo faz? Ele absorve secreção. Tanto é que quando o curativo já está encharcado, que a gente fala, ele já está cheio de secreção ali. Por quê? Ele chupou a secreção da ferida. Promove a hemostasia. O que é hemostasia? É parar sangramento. Hemostasia significa cauterização, parar sangramento. E promover o conforto do paciente. Quando a gente oclui a ferida, aquela parte se sente protegida, tem conforto, o paciente sente que aquele local está protegido, tá? E ele sente menos dor, se é o caso da pessoa sentir dor. Quando oclui, ele vai sentir menos dor, ao invés da ferida ficar aberta, né? E ele pode ficar propenso a dores. Como é feita a limpeza? A limpeza, ela tem o objetivo de remover tecidos desvitalizados, que seriam os esfacelos, as cargas bacterianas, exudatos. Remove os tecidos do curativo anterior também e permite uma maior visualização da ferida. Então, quando eu lavo a ferida, eu consigo visualizar melhor o aspecto dela. Exemplo, tem uma ferida que eu estou tirando o curativo e tem secreção esverdeada. Beleza. Naquela gaze tem secreção esverdeada. Lembram que eu falei que a gaze chupa a secreção? Quando eu lavo a ferida, possa ser que aquela secreção não esteja ali. Por quê? A gaze já está chupando aquela secreção esverdeada e na ferida já não tem. Então, quando eu lavo, eu consigo visualizar o aspecto daquela ferida. A ferida deve ser limpa sempre que for substituir os curativos e coberturas com soluções salinas. O que é a solução salina? Solução que contém sódio, soro fisiológico, tá? A limpeza deverá ser realizada por meio de irrigação. Irrigação é o quê? A lavagem mesmo. E com pressão suficiente para estar limpando aquela ferida e tirando a sujidade. Sem causar trauma no leito da ferida. Então, não é para agredir a ferida. É para passar a gaze, não precisa esfregar. É só para tirar e remover a sujidade do leito daquela ferida. A ferida deve ser realizada de forma asséptica. O que seria isso? De forma estéril. A gaze que vem em pacote, vou mostrar lá na frente, ela não é estéril.
A estéreo é aquele pacotinho com 10. A luva de procedimento não é estéreo. A luva estéreo, ela vem com 2 unidades, um par de luvas. Aquela luva que fica na caixinha, ela é de procedimento e ela é suja, ela é contaminada. Ela serve para nós nos protegermos e não para fazer troca de curativo no paciente. Roberta, meu paciente não tem luva estéreo e a gente precisa usar a luva de procedimento. Existe uma técnica para não contaminar a gaze. E lá na sala de aula vocês me cobram que eu vou mostrar, tá? Então, ó, para uma irrigação eficaz, a gente usa a seringa de 20 ml para poder irrigar e lavar com pressão mesmo, para tirar toda a sujidade. Um curativo oclusivo ou semi-oclusivo, ele mantém o leito da ferida úmida. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Curativo oclusivo é quando eu pego a gaze e ocluo. E vai ficar assim até eu trocar o curativo. O curativo ele pode ser aberto, oclusivo ou semi-oclusivo. Aberto é quando não precisa mais fechar. Oclusivo é quando eu deixo ele o tempo inteiro ocluído. Semi-oclusivo, uma parte do dia fica ocluído e a outra parte do dia fica aberto. Como pode dizer? Com vigilância para que não venha pousar mosca verde, qualquer outro bicho, para não causar para não infectar, tá? A seleção do curativo e da cobertura adequado vai depender da avaliação da ferida e quem é que passa o tratamento da ferida para a gente. É o médico ou a enfermeira ou enfermeiro estomaterapeuta. A estomaterapeuta, ela pode prescrever medicamento para usar na ferida. Eu, como enfermeira, não sou estomaterapeuta, eu posso indicar, mas quem tem habilidade, quem tem respaldo para prescrever medicamento para uma ferida é a estomaterapeuta. Deve ser considerado quanto à ferida, né? O tamanho, a profundidade e a localização, onde ela está localizada. Lembram da síndrome de Fournier, próximo ao ânus? Qual vai ser o tratamento? De que forma a gente vai tratar essa ferida? Então, tudo isso vai ser incluso na minha avaliação para poder tratar essa ferida. Se tem presença de exudato, se não tem. Se tem biocarga bacteriana, se não tem. Então, eu tenho que ver tudo isso para tratar uma ferida e saber qual curativo eu vou usar e quais coberturas ou medicamentos também. Produtos mais utilizados. Soro fisiológico, 0,9%. Não pode ser soro fisiológico 20% ou 10%, tá? Tem que ser o soro fisiológico, escreve assim, ó, SF, 0,9%. Ele vem escrito no frasco de soro. Ó, bem pequenininho aqui, ó. Esse aqui é de 250 ml, soro fisiológico, e aqui está escrito 0,9%. A gase que deve ser usada é essa daqui, desse pacote. Esse aqui, o pacotão de 500 unidades, pelo amor de Deus, não utilizem. Por favor, não utilizem essa gase em feridas, em lesões. Ela não é estéril, ela é contaminada. Ela serve para limpar saliva, ela serve para limpar... ela serve para lavar
as partes íntimas, vagina, pênis, para higienizar, mas que não tenha lesões, tá? Se tiver lesão, não é indicado. Temos alguém levantou a mãozinha. Fui eu, Roberta, Carla. No caso, calentar os olhos serve para lavar o olho com soro para poder tirar a remelazinha? Serve porque tá íntegro, não tem lesão. Tá bom? Serve para fazer higiene da boca. Serve para limpar o nariz. Serve para fazer curativo no estômago, onde tem a sonda de gastrostomia. Porque a pele está íntegra. Lesionou a pele, não usa. Nós temos essa cobertura transparente, a gente chama de tegaderme. Ela é uma película, ela deixa aqui, ó, dá para visualizar o curativo. Diferente de você fechar com um micropore ou com esparadrapo, a gente não consegue ver como que está ao redor da lesão. E esse curativo aqui, ele é perfeito, maravilhoso, higiênico, pouca porcentagem de dar alergia no paciente, você consegue visualizar como está o redor da Ele é ferida. excelente também para quem usa o pique, né? Exatamente, no curativo do pique, que é o acesso venoso central. Esse daí tem que usar mesmo. Tem que usar o Tegaderm. Nós temos a placa de hidrocoloide. A placa de hidrocoloide, ela serve tanto para proteger locais que têm proeminência óssea contra lesão, mas serve também para cobrir o curativo com uma gaze em cima, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é autocolante. Você colocar em cima da ferida, misericórdia. Então, faz a lavagem, umedece o leito da ferida com a gaze, põe uma compressa cheia de gaze e fecha com a placa de hidrocoloide. Ela é cara, mas ela é ótima. Ela é tipo almofadada, tá? Ela é ótima. Coberturas de hidrogel. A pomada ou essa placa de hidrogel, ela é 80% constituída de água. Ela serve para a hidratação do leito da ferida ou lesão por pressão. O aginato de cálcio, ela é altamente absorvível, ela parece um veludozinho. Você coloca dentro da ferida e deixa ela pode ficar ali até 48 horas, 24 horas. Ela precisa ter um tempo mesmo na ferida para poder absorver exudato, absorver, serve para manter o leito úmido, diminui a frequência de troca também. Você pode deixar ele ali agindo. O carvão ativado, ótimo também para reduzir ou diminuir odor fétido da ferida. E ele serve também para desnutrir bactérias. Elimina a força da bactéria que está ali no local. Ele pode ficar também 48 horas, 24 horas, tá bom? Ele serve para absorver e eliminar a força da bactéria. Debridação, debridamento mecânico. Debridamento mecânico é quando a gente usa, pode ser feito no centro cirúrgico, em casa pode ser feito, porém, por um enfermeiro ou médico. É quando a gente vai tirar a placa de necrose, tá? Que aí a gente vai tirando mesmo, como se fosse cortando um bife bem fininho, para poder proporcionar a cicatrização da ferida. Isso também pode ser feito com a gaze. Uma vez eu peguei a perna de um amigo meu para debridar. Tinha caído um portão de 200 quilos na perna dele. Por fora ficou só aquele arranhão, mas ele começou a perceber que estava ficando fofo. Quando ele foi no médico, o médico falou: a gente vai ter que cortar isso aqui, porque por dentro deve estar
deve estar danificado. Quando abriu, estava infectado dentro. E aí eu comecei a fazer. Primeiro dia que eu peguei, eu falei, vamos pro chuveiro. Fui pro chuveiro, peguei aquela escovinha cirúrgica e lavei para tirar os esfacelos mesmo. As perninhas dele até tremia, tanta dor. E aí a gente foi tratando assim, tirando os esfacelos de forma mecânica. É debridamento mecânico que chama. A colagenase é um debridamento químico. Então a gente faz todo o processo, lava bonitinho e deixa a colagenase. Existem 2 tipos de colagenase. O simples e o colagenase com antibiótico, que agora eu não vou lembrar o nome. Fugiu da minha mente. Mas, não lembro se é com colagenase com... Não lembro, não vou lembrar. Mas ele é um debridamento químico. Ele vai remover os esfacelos, exudato, toda aquela sujidade. Não é de uma hora para outra, demora um pouquinho. Tem a papaina também, que é mais utilizado em hospital. Em casa, geralmente não usa. Geralmente a papaina, 10% em tecidos necrosados, 6% em ferida com exudato e com pus purulento e 2% quando tem pouco exudato. Tecido de granulação, olha aqui, ó, esse aqui foi uma LPP que eu tratei. Infelizmente, perdi as outras fotos que eu tinha. Eu fiquei mais de 2 meses tratando essa ferida todos os dias, só com colagenase simples, sem antibiótico, e Dersane, e deixando o leito da ferida úmido. Aí foi criando o tecido de granulação, ó. Isso aqui tecido de granulação, isso aqui tecido epitelizado. A forma que eu faço curativo, ó, eu não estava usando luva estéreo, mas eu não tocava no leito do curativo. Eu fazia tudo de forma estéreo, tá? E aí eu colocava o colagenase, o Dersane, umedecia com o soro fisiológico, e aí eu fazia dessa forma, ó. Colocava dessa forma para não contaminar, fechando a ferida. Tecido de cicatrização. E é isso. Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Não? De boa? No questionário que eu passei para vocês, no estudo dirigido, deve ter alguma coisa sobre ferida. Aproveitam essa aula para preencher aquele estudo dirigido, hein? Precisa fazer para a gente fazer a prova. Eu vou lá para o Telegram, que eu vou passar algumas atividades para vocês lá, umas perguntas, e aí vocês respondem, tá bom? Beijo. Fique com Deus. Paz Deus. Abençoe. Paz de Deus. Boa noite, meninas. Beijo. Amém. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, neném. Tchau, amor. Tchau, neném. Filha da Tainara. Lindeza. Vai ser tudo cuidadora, tudo enfermagem. Amém. Roberta, só tira uma dúvida. Você vai querer a resposta do questionário hoje? Não, do questionário que eu passei? É o que você vai falar agora lá no Telegram. Vou querer. Pra já? Tá? Mãe, Tá já não, mas respondam. Oi. Quem tá falando? Sabrina linda. Maravilhosa. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau, amor.